Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o pesquisador Lúcio Holanda Gondim de Freitas Júnior. Vamos revisitar a sua infância e juventude e os caminhos que o levaram a ser um importante pesquisador com atuação no Brasil e no exterior. O nosso convidado é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília e doutor em Microbiologia e Imunologia pela Universidade Federal de São Paulo. Tem um pós-doutorado no Instituto Pasteur, em Paris, onde trabalhou em pesquisas na área de malária. Foi diretor do Instituto Pasteur da Coreia do Sul e seu grupo fez descobertas de novas drogas para doenças negligenciadas, como a leishmaniose, doença de Chagas, tripanosomiase africana, malária, dengue e chikungunya. Trabalhou também no Instituto Butantan, em São Paulo, e atualmente é pesquisador colaborador do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, Lúcio Freitas Júnior, por ter aceitado ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante pesquisador na área de fármacos. É um prazer enorme estar com o senhor aqui. O senhor que foi meu professor, né, na graduação na UNB, e realmente me inspirou muito. É realmente muito gratificante estar conversando com o senhor. Sempre um visionário, sempre à frente do tempo. E a ciência... a minha família é do Ceará, né? É uma família bem tradicional no Ceará, onde eu fui criado. E desde criança, eu sempre eu tive uma paixão assim por ciências, por biologia. Era sempre uma coisa... Foi sempre muito natural para mim, né? Eu gostava... eu não era aluno excepcional, mas assim, em biologia realmente eu ia muito bem nas aulas. Quando tinha feira de ciências, os alunos já me procuravam para ver o que a gente ia bolar ali diferente. Eu acho que realmente assim, eu não tinha ideia o que queria fazer na faculdade. Eu tinha entre biologia e química para escolher, né? Eu fiz a UNB, eu entrei em 1990 na UNB, e realmente ali eu estava muito sem saber o que escolher, né? E eu escolhi realmente biologia, mas eu não estava convencido, para ser honesto, que era biologia que eu queria. E foi durante um curso, eu tive um começo de curso que eu não sabia ainda se era o que eu queria, mas aconteceu um episódio bem interessante. Eu fui convidado para conhecer um laboratório de pesquisa, e quando eu abri aquela porta, eu sinto até hoje essa sensação. Foi muito impactante. Foi o laboratório do professor Antônio Teixeira, e quando eu vi aqueles equipamentos mexendo de algum jeito, eu vi que era aquilo que eu queria, né? Então, a minha paixão por ciência começou aí. E a experiência nesse laboratório realmente mudou a forma de ver a graduação. Eu comecei realmente a me empolgar, a me interessar muito pelo conteúdo, a realmente estar antecipando as matérias. Comecei com o professor Antônio Teixeira um estágio que durou um bom tempo, durante toda a graduação, desde o segundo semestre até o último semestre, trabalhando de segunda a segunda. Eu não conseguia sair mais do laboratório, de repente me apaixonei. Professor, realmente a visita naquele laboratório foi muito importante. Eu acredito que esse tipo de programa de levar a sociedade, crianças, para conhecer a universidade é algo muito importante. Para mim, fez a diferença total, né? Então, o professor Antônio Teixeira me deu essa chance e realmente mudou a minha vida ali. Realmente foi uma virada de chave na minha vida. Muito bom. Lúcio,
Trabalhou em duas importantes instituições no exterior, no Instituto Pasteur em Paris e no Instituto Pasteur da Coreia do Sul. Poderia destacar a sua atuação durante esse período? Claro. Depois da graduação em Brasília, eu segui para um doutorado com o professor Sérgio Schenkman, na antiga Escola Paulista de Medicina, hoje Universidade Federal de São Paulo, né? E com o professor Sérgio, a biologia molecular começou um pouco naquela época, a Escola Paulista de Medicina tinha muitos pesquisadores trabalhando com essas inovações, também na USP, com o professor Walter Collor, o professor Franco, na Unifesp. Então, realmente, era um período muito interessante, né? E com o Sérgio Schenkman, então, trabalhando com o Trypanosoma cruzi, eu tive a chance, então, numa viagem, na verdade, numa viagem para Paris, que não tinha realmente o cunho profissional, eu tive num laboratório no Instituto Pasteur. Eu sabia que era um excelente pesquisador alemão, inclusive casado com uma brasileira, o professor Arthur Scheff, o pesquisador Arthur Scheff, casado com a Denise Mattei, né, que é uma brasileira, que o senhor conhece. E nessa visita do laboratório foi muito impactante, porque eu sabia, professor, que era um pesquisador que publicava muito. Meu sonho sempre foi publicar um JBC, né? E esse pesquisador publicava embos. Eu falei, e naquela época, né, quando a gente é muito jovem, a gente se baseia muito nisso, né? Sempre assim, quem são os caras que estão publicando bem? E nessa visita no laboratório dele, 4 horas da tarde, não tinha mais ninguém no laboratório, né? Falei, pô, isso aqui é feriado, o que está acontecendo, né? Ele falou, não, aqui é a França, o pessoal vai cedo para casa. Eu falei, olha, nossa, então assim, me dá a chance, porque assim, acho que eu gosto muito do que faço, acho que vou poder fazer muito aqui. Começou assim a minha experiência no Instituto Pasteur de Paris, né? Como um sanduíche, na verdade, durante o meu doutorado, com o professor Sérgio Schenkman, mas essa experiência foi muito boa e o Arthur, então, pela essa experiência que ele teve comigo, professor, durante esse doutorado de sanduíche, ele me fez o convite para regressar no laboratório dele para fazer um pós-doc. O laboratório dele é muito concorrido. No Instituto Pasteur, você tem... tudo é loteado por espaço. Então, naquele espaço, você pode ter 4 pessoas, você vai ter 4 pessoas, não pode ter 5. Né? Então, o espaço naquele laboratório do Arthur Scheff era muito disputado. Currículos de alunos pedindo para fazer doutorado, pós-doc com ele, pessoas com 2, 3 papers no Nature, ele mostrava os e-mails, né? Eu nunca vou ter chance com esse cara, nunca vou ter chance com esse cara. Mas durante esse estágio de sanduíche, de 6 meses, ele ficou muito surpreso, né? Com a dedicação. O brasileiro é muito bom, né? O brasileiro vai lá, dá um jeito, dá um nó, não tem pipeta, eu espero, vira à noite. Então, eu acho que ele gostou muito dessa diferença e resolveu, então, apostar. Então, eu voltei, né, a convite dele para fazer um pós-doc no Instituto Pasteur de Paris, com a temática acadêmica ainda, né, essa temática mais trabalhando, eu não trabalhava mais com o Trypanosoma cruzi, mas com malária, né, e trabalhando com malária para entender, professor, quais são os mecanismos que o parasita usa, né, para evadir o sistema imunológico, como é que esse parasita consegue, né, como é que foi tão difícil, estava sendo tão difícil desenvolver vacina contra esse parasita, né, contra a malária. E meu projeto era algo explicar molecularmente como é que isso acontecia. Então, foi uma escolha muito boa, né? Com 9 meses, eu já tinha um paper no Nature como primeiro autor. Eu consegui mais 2 papers no Cell, sendo a capa, primeiro autor. Realmente foi uma época muito boa do Instituto Pasteur de Paris, né? E durante esses 5 anos no Instituto Pasteur de Paris, né, com essas fortes publicações, eu também gostava muito de estar testando novas tecnologias, né? Eu nunca tive medo assim de tentar coisas novas. Então, o Instituto Pasteur estava começando uma iniciativa nova pelo governo coreano, professor, que queria então trazer biotecnologia de ponta para a Coreia. Eles não queriam fazer mais um instituto, né? A ideia seria trazer biotecnologia, mas algo que realmente fosse realmente não só algo muito bom, mas algo que fosse autossustentável, que era um desafio, ou seja, eles decidiram então trabalhar com o descobrimento de drogas, né? Eu nunca tinha trabalhado com isso até então, e eles estavam atrás então de pesquisadores mundialmente, foi uma chamada na Nature, para contratar 13 pesquisadores que fizessem biologia, química, farmacologia, para colocar todo mundo dentro de um prédio para desenhar uma nova estrutura, para ter realmente um projeto competitivo em poucos anos. Então, o governo coreano teria, então, investimento de 10 anos nessa ideia,
depois de 10 anos, a gente iria sobreviver com o que estaria gerando lá dentro, ou seja, a gente teria que trazer empresas, teria que estar justificando o próprio salário. Então, foi uma experiência bem diferente, né? Embora seja Instituto Pasteur de Paris, né? O Instituto Pasteur da Coreia, que foi essa iniciativa coreana, né? Os coreanos fizeram isso associado com os franceses, foi algo extremamente enriquecedor. Muita pressão, mas foi um ambiente maravilhoso, foi maravilhoso ver isso, e eu tive a oportunidade de levar vários brasileiros para lá. É impressionante como nós nos adaptamos a esse ambiente um pouco mais diferente, né? Foi bem diferente, mas aí eu posso dizer que teve a mudança na minha carreira, professor, de uma pesquisa mais básica, né, para uma pesquisa translacional aplicada. Muito bom. Lúcio, atualmente atua no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Poderia relatar as suas atuações no presente? Eu estou muito feliz de estar de volta no Brasil, né? Muito feliz. Na verdade, na Coreia do Sul, eu tinha emprego, eu pedi demissão para voltar para o Brasil, e na posição que eu estava muito confortável, na verdade. Eles não entenderam quando eu estava pedindo demissão, mas eu via muito futuro no Brasil. Por que que eu via muito futuro no Brasil? Eu tinha uma tecnologia nova na Coreia que eu aprendi, mas mais do que isso, eu aprendi algo muito importante, professor, que é essa questão, quando você está no desenvolvimento e descoberta de novas drogas, trabalhando com empresas, você tem que vencer essa barreira do eu, né? Então, a gente é muito bom individualmente no que faz, mas para a descoberta de drogas, você tem que trabalhar associado com outras pessoas. Isso foi um verdadeiro aprendizado que para esses acadêmicos todos, né, porque são todos de origem acadêmicas, trabalhar nessa perspectiva mais aplicada. Então, tendo essa bagagem que foi muito boa lá fora, né? O nosso grupo na Coreia do Sul, o nosso grupo, professor, não era referência. A gente começou do zero mesmo com a tecnologia que a gente não sabia se ia dar certo. O nosso grupo virou referência mundial para triagem de leishmaniose e doença de Chagas, inclusive saindo comentários na Nature sobre o nosso grupo. Eu nunca tinha trabalhado com isso. Em 3 anos, começando do zero, o nosso grupo na Coreia do Sul, que não tem essas doenças, vira referência mundial. Então, me deu muita confiança. Ó, se a gente está conseguindo isso aqui, eu vou para o Brasil, porque no Brasil os alunos são muito bons, a gente tem professores muito bons também, e tem uma farmacêutica, eu apostei muito nisso, e tem uma farmacêutica, isso lá atrás, né, que está apostando muito em genérico. Vai surgir um momento que a pressão vai vir, ou seja, se a gente faz genérico aqui, os chineses e os indianos fazem com a mesma qualidade mais baratos, né, porque toda a questão trabalhista que eles têm, complexa, mas então eu sabia que as farmacêuticas brasileiras iam investir eventualmente em pesquisa, então eu apostei nisso, vim para o Brasil e estou muito contente trazendo não só a tecnologia, mas também a vivência nesse ambiente um pouco diferente. Eu fui, então, convidado para trabalhar no Instituto de Ciências Biomédicas, né, pelo professor Luiz Carlos Ferreira, que você conhece, um grande microbiologista brasileiro, e por outros professores que apostaram nisso, então. A ideia era essa, o Instituto de Ciências Biomédicas na USP, muito bom, faz a pesquisa muito boa, mas eles queriam, de repente, tentar uma coisa nova. Então, tinha um laboratório de um professor que tinha se aposentado, um laboratório que a gente tinha ou seja, eu não tinha salário pela USP, eu não tinha posição pela USP, eu teria que pegar aquele espaço que o ICB me deu, o Instituto de Ciências Biomédicas, professor, renovar por conta própria, e isso sem ter acesso à FAPESP, porque eu não tinha contrato com a USP, ou seja, eu não posso ir para o sistema público, né? Eu não posso concorrer às chamadas da FAPESP. Então, o que eu fiz nesse momento? Eu comecei a escrever para várias farmacêuticas falando que eu tinha uma bagagem diferente. Que tal se a gente tentar uma coisa nova aqui no Brasil? 2 farmacêuticas responderam, e uma delas até hoje, então, está muito próximo do nosso grupo, que é a Eurofarma, né? Então, a Eurofarma, que é essa farmacêutica brasileira, então, apoiou essa ideia desde o começo, essa pesquisa, essa inovação radical, e o laboratório precisava ser reformado, eles reformaram o laboratório, bem legal, a gente tem um programa bem interessante no ICB, professor, que a gente chama Parceiros do ICB, que a indústria pode estar, empresas podem estar renovando espaços, né? E sendo responsáveis por aquele espaço um tempo, né? Então, a Aerofarma aceitou esse desafio, renovou nosso espaço, e é de lá que eu tenho trabalhado, né? Bem próximo dessas empresas, bem próximo, e levando, então, para a USP, contribuindo dessa forma. Então, esse vínculo com essas empresas, né? Essa capilaridade maior, traz oportunidades também para o Instituto, né? A gente aproxima, acaba apresentando para outros professores, e tanto é verdade
que a gente conseguiu agora a unidade Embrapi, né, credenciada lá pelo ICB e pela farmácia, que eu sou gestor de projetos. Então, é muito gratificante, né, tá testando esse modelo novo. Realmente, eu não troco o Brasil por nenhum lugar do mundo. Eu falo sinceramente para o senhor, porque as oportunidades que nós temos aqui são imensas, imensas. São poucas coisas que nós precisamos melhorar para o Brasil ser extremamente competitivo. Realmente, eu estou muito confiante nisso. E eu estou muito feliz da USP muito grato também da USP ter recebido, né? E ter permitido essa associação. E já dizendo aqui, professor, que trabalhar com empresa não impede também que a gente faça a nossa parte acadêmica, né? Eu ganhei com uma grande chamada da CAPES, com grandes endemias, né? Se eu não me engano, 24 bolsas da CAPES, aquela chamada grande que teve em 2020, concorrendo como pesquisador. Ou seja, a gente também pode estar, nesse espaço, fusionando, né, a questão da indústria, da academia em perfeita harmonia, sabe? É o que a gente está fazendo lá. Eu estou extremamente grato pela USP por essa chance. Nós ficamos muito contentes quando soubemos da sua volta ao Brasil, né? E está quebrando essa, diria, quase inércia, né? E implantando uma velocidade com criatividade, né? Com abrindo novos caminhos, né? Assisti na semana passada um workshop que coordenou, um workshop internacional, né? Aproximando exatamente a academia do setor produtivo. E isso nos leva a uma próxima indagação, Lúcio, que quais seriam as prioridades para que o Brasil possa ser um ator importante no desenvolvimento de novos fármacos? Essa pergunta é muito interessante, professor, porque o Brasil tem tudo para estar liderando em várias frentes, né? Mas a gente para, muitas vezes, por problemas burocráticos bobos que a gente poderia superar com facilidade. Eu trago um curso bem simples, que aconteceu agora semana passada. Então, o que a gente fez? Esse workshop que o senhor bem mencionou, se o senhor depois puder disponibilizar o link na chamada para as pessoas depois verem, o que a gente fez, né? Qual era a ideia do workshop? Nós fizemos junto com a ABQIF, que é a Associação Brasileira para Insumos Químicos, né? E junto também com a Perkin-Elmer, né? E a ideia era o seguinte, era fazer realmente algo provocativo. O que é que nós fizemos? Nós tivemos acesso, professor, ao auditório mais exclusivo da USP, que é o auditório da reitoria. A reitoria não recebe qualquer evento ali. A reitoria viu a exceção do movimento, a exceção dessa proposta. Qual era a proposta? Trazer acadêmico e outra metade farmacêutico. Professor, nós tivemos cota para farmacêutica. Nós tínhamos 100 lugares para farmacêutica, a gente não vai colocar como professor. A gente tem farmacêutica, a gente vai fazer um trabalho grande. Um workshop desse, com essa ideia, é trazer associações que já trabalham com as farmacêuticas, né, que conseguem ter acesso a elas. Então, foi uma proposta de trazer esses dois acadêmicos que trabalham com drug discovery, ou querem aprender, ou querem começar a trabalhar com drug discovery, e aí a farmacêutica brasileira. 16 farmacêuticas presentes, professor. 16 farmacêuticas nacionais presentes. Foi o primeiro caso na USP para um meeting científico. E qual que era a proposta? A gente queria fazer realmente algo provocativo. Algo provocativo perguntando para a academia, por que a gente não pode, de repente, mudar a nossa forma de pensar e pensar que talvez as agências de fomento, por exemplo, por que a gente não pensa num critério de um spin-off que saiu de um laboratório acadêmico? Isso valer como algo para o professor que deu essa contribuição, porque a gente está gerando empregos ali, né? São pós-docs, são alunos de doutorado que saem empregados, né? E outras indagações. Por lado das farmacêuticas, falar, nossa, olha aqui, olha os exemplos práticos. Nós trouxemos, então, exemplos bem práticos do que é a pesquisa nesse mundo, o que a pesquisa pode fazer na indústria farmacêutica, né? O que está fazendo. Para isso, nós trouxemos exemplos, então, dos Estados Unidos, França, Alemanha e Inglaterra. Como eles fazem nesses países? Como é que eles associam? Qual o ganho que os dois têm? Porque é um ganho dos dois lados.
né? É um ganho dos dois lados. E bem interessante essa pergunta que o senhor falou, porque um dos representantes é um brasileiro que terminou os estudos deles nos Estados Unidos e tem uma startup de muito sucesso nos Estados Unidos, de muito sucesso nos Estados Unidos. E o que acontece? Ele tem muito recurso nos Estados Unidos, muito dinheiro de investimento, ele trabalha na China, se eu não me engano, com a Índia, e ele quer muito poder trabalhar com o Brasil, ele quer trazer a empresa dele para o Brasil, né? Ele vê um potencial gigante aqui no Brasil, ele vê que ele pode trabalhar também com essa indústria farmacêutica brasileira que está acordando para a inovação, isso é bem interessante, e ele pode adicionar bastante. Mas aí os investidores perguntaram, mas por que o Brasil? Ele justificou, tá? Então a gente pode ser competitivo no Brasil? Falou, com certeza nós podemos. Então eles vieram então ele veio então para ver as questões, né? Para ver como implementar e tal. E sabe qual foi o que pegou, professor? Sabe qual foi a pedra no sapato? A questão de importação de reagente. Então, assim, como é que pode... Isso, professor, é uma bandeira que eu levanto, assim, e eu não me conformo com isso. A gente tem Receita Federal, Polícia Federal e Anvisa. Todos três super competentes, super competentes. E é claro que a gente tem agências como essa em outros países. Então não tem que inventar fórmula matemática nova. A questão é como os outros países fazem para entrar reagente de forma rápida, né? Por que no Brasil é tão complicado? Então, vamos implementar protocolos que existem, mas é um tabu que a gente insiste em não visitar. Eu tenho... esse pesquisador brasileiro realmente falou, não, é impossível, está vindo, é impossível. Então, a gente vê a oportunidade que a gente perde, professor, de não absorver não só o recurso que vem com esse pesquisador, mas a mudança de mente também, né? Nós temos, professor, farmacêuticas brasileiras investindo em pesquisa pela primeira vez. Professor, pesquisa de radical, de assustar o que algumas farmacêuticas, poucas ainda, mas de forma brilhante e realmente agressiva estão fazendo. E o que eles falam? É muito difícil, está justificando que o dono da farmacêutica está fazendo pesquisa. E eles quebram nossas pernas porque a gente não é competitivo, demora 9 meses, 6 meses para conseguir um reagente, a gente não consegue assim. Então, assim, aí eu vou visitar o problema. Pessoal, qual que é o problema, então, que vocês têm? É o quê? Se a gente fizer um experimento, professor, a gente compra a mesma coisa na França, manda para a Coreia e manda para o Brasil, quanto tempo vai levar? E o que é irônico, né? Eu sempre muito magoado com os vendedores, porque um kit de $1.000 lá fora, que você compra por $1.000, aqui é 20 mil reais. Eu nunca entendi essa cotação do dólar. E eles explicaram, não, Lúcia, é que a gente perde muita coisa na alfândega. Então, quando a gente perde muita coisa, é claro que a gente tem que vender, a gente vai botar, então, o preço para o próximo. Então, assim, é uma situação... Eu só vejo, a gente tem... Essas agências são muito importantes, reportando para ministérios diferentes. Se não tem uma ajuda de cima, de repente o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, intercalando isso e achando o modelo, realmente é difícil. Então, é uma coisa que é bem prática, professor, que tira muita competitividade nossa. E outra coisa, para consertar não precisa de dinheiro. Não precisa. Pessoal, vamos sentar esse pessoal junto e decidir como é que a gente tem que melhorar. Não, fazer melhor. Vamos copiar o modelo dos outros, né? E fazer uma coisa mais eficiente. Então, isso é algo que realmente tira a nossa competitividade, atrasa os projetos, encarece tudo. Então, tudo já sai... o dinheiro que sai do governo, já a gente sabe que vai perder muito nisso, nesse desgaste que não é necessário, né? Então é isso, o Brasil tem uma biodiversidade imensa, que a gente já vê algumas empresas explorando, alguns grupos de pesquisa explorando. A gente vê, pergunta mais tecnicamente falando, né? Pessoas, laboratórios são fantásticos. O professor Calixto, né? Que tem um centro maravilhoso. O professor Glaucio de Oliva, tem muita gente boa, e alguns processos, né, mais complexos, porque, como eu falei, né, não é só o grupo ser muito bom, mas também ter essa conexão com o projeto que está andando, né, é muito difícil, né, porque você tem que trabalhar com todo esse pessoal junto da mesma sala, porque é um projeto que vai avançar, vai ter química, então a química já participa da reunião no começo, sabe? Então, aprender isso, aprender a trabalhar com essa coisa como é que eu falo? Uma coisa mais fechada, mais com
com a pressão muito grande, né? Eu não posso estar ali brigando pelas moléculas que eu acredito, porque eu sempre trabalhei com essa das moléculas, né? Não, eu acredito que esse alvo é o perfeito, mas se algum teste já fala que aquele alvo não funciona, você tem que abandonar e apostar em outros alvos. Então, é uma visão bem pragmática, né? Que o Brasil está pronto, o Brasil está pronto, o Brasil tem tudo, a gente tem tudo para alcançar isso. É realmente essa questão da importação, professor, algo que eu acho, eu vou sempre fazer isso uma bandeira minha, porque alguém tem que me dar a justificativa para explicar por que tudo demora. E agora, de repente, com o novo governo, a gente tem essa chance de revisitar esse problema. Até o aeroporto pede, professor. Até o aeroporto, porque são galpões e galpões cheios de isopor, e o pessoal colocando gelo para não degelar. Então, assim, então, é uma questão fácil que acho que a gente teria que revisitar, professor, e ser a bandeira de todo mundo que trabalha com ciência no Brasil, né? Porque é algo que poderia já ajudar muito e trazer muita mais competitividade para tudo que é projeto, não só aplicado, mas também acadêmico. Lúcio, quando eu trabalhava no laboratório, né, eu necessitava de um almoxerifado muito grande de reagentes e quase 100% importados, né? E realmente demorava meses para chegar um reagente, enquanto quando eu trabalhei nos Estados Unidos, de tardezinha eu via que estava terminando o reagente, colocava um pedido e na manhã seguinte já estava na minha bancada aquele reagente. Eu, Isso. eu tentei fazer vários atalhos, né? E um deles foi que eu tive um financiamento da Organização Mundial de Saúde, né? Que não era muito grande em termos financeiros, mas eu não eu mandava fax para Genebra, né? Das drogas que eu precisava, eles compravam imediatamente, mandavam através da Organização Pan-Americana da Saúde, né? E que me entregava as drogas em um tempo recorde, no laboratório, né? No passado, várias iniciativas foram feitas, uma pelo professor Isaías Rao, né? Verdade. que, que, que tinha um almoxarifado e as pessoas podiam recorrer, comprar através dele. E esse agora, a sua iniciativa, né, de fazer um banco de dados e que seja benéfico a qualquer pesquisador brasileiro. Lúcio, nós estamos no final da nossa conversa e tendo em vista que o nosso movimento procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo, pediria que desse uma mensagem aos jovens que nos assistem. Claro, professor, com certeza. Eu acho que se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria o mesmo caminho. E realmente essa impressão que eu tive, enquanto ainda no começo da graduação, foi muito importante. A gente precisa acreditar no nosso país. O Brasil é um país com muito potencial e muita gente precisa da gente, né? Precisa do nosso esforço. Tem sempre alguém que está na situação pior do que a nossa. A gente tem que tá alerta para isso, né? Se você tem curiosidade sobre ciência, você pode visitar a universidade. Nós temos universidades brasileiras que são as melhores do mundo em vários cursos, né? E a iniciativa mesmo que o senhor fazia, professor, de receber jovens no seu laboratório, como era instigante, como realmente era algo inovador. Então, realmente, não tenha medo de visitar, não tenha medo de buscar, não tenha medo, se você tiver curiosidade sobre um assunto, sempre tem um professor que vai receber bem, e tem muita gente que pensa dessa forma. É importante acreditar, pessoal, o Brasil realmente é um país que realmente me impressiona. Eu levei muitos jovens para a Coreia do Sul, muitos jovens, num programa antes do Ciências Sem Fronteira. E os coreanos ficavam assim impressionados com o nível dos brasileiros, impressionados como eram meninos assim, meninos e meninas prontos, né, maduros, né, porque é uma coisa que a gente tem no Brasil é trabalhar em um laboratório desde cedo, né? Isso é a característica que o Brasil tem. Não só isso, não só essa experiência, mas também uma força de vontade. Eu acho que o brasileiro tem essa coisa da positividade muito boa, né? Então eu acho que é isso. O Brasil é um país do futuro, pessoal. A gente tem que acreditar, não escolher a saída mais fácil, mas aquilo que a gente ama e brigar pelo aquilo. A gente tem que eternamente brigar pelo aquilo que a gente acredita e realmente
acho que ter no fundo assim essa questão de ser de tentar ajudar as pessoas, de tentar trabalhar junto. É isso, professor. Eu agradeço muito a oportunidade que o senhor está dando de falar. É uma honra, professor, estar falando com o senhor. Eu tenho uma admiração imensa pelo senhor e por tudo que o senhor faz. A gente precisa de alguém como o senhor fazendo um plano. O senhor está fazendo um plano belíssimo para a educação, mas também de ciência, né? Há 30 anos, né? Para a gente realmente conseguir o que a gente está conseguindo, assim que o senhor esse programa lindo que o senhor está fazendo também replicado em ciência, mas com propostas assim a longo prazo, né? Independente de governo que entra, a gente realmente incorporar isso no nosso DNA. Muito obrigado, professor, pela oportunidade. Nós é que agradecemos, Lúcio Freitas Júnior, né, por esse depoimento, né, exemplar, né? Fiquei muito contente em que lembrou ex-alunos da Universidade de Brasília, né? A nossa querida Denise Matei, né? E depois ficou lá atraída por vinhos franceses e também o João Batista Calixto, né? Que é um líder na área de fármacos aqui. Ele foi meu bolsista de iniciação científica, né? E tantos outros, né? O Espartaco Astor Filho, que está fazendo um belo trabalho na Amazônia, né? Formando recursos humanos, né? E isso deixa a gente aqui da Universidade de Brasília muito orgulhoso, né? E você é um desses atores, né? Que nos orgulha. Desejo sucesso nessa empreitada, importante não só para a Universidade de São Paulo, mas todo o Brasil, nessa parceria da academia com o setor produtivo. Vamos removendo aos poucos as barreiras culturais, objetivos, etc. E isso concordo que é perfeitamente possível e está ligado até à soberania do Brasil de poder ser um ator importante no desenvolvimento de fármacos, de vacinas e outras iniciativas importantes. De maneira que muito obrigado, Lúcio Freitas Júnior, e sucesso no futuro. Esse e outros programas do Movimento 2022, 2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube, no canal Supre. Gostaria de agradecer a atenção de todas e todos que estiveram conosco e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!